Olá, internautas, esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Se você quiser fazer alguma pergunta, mande por e-mail e nós responderemos. O e-mail é comunicação@anefac.com.br, ou comunicação sem acentuação. Um dos objetivos de qualquer empresa é gerar resultados que mantenham suas operações, que gerem empregos e remunerem os sócios e investidores. Para tanto, é necessário traçar um planejamento estratégico, não apenas nos momentos de crise, mas para sempre. Quem conversa com a gente sobre esse tema muito importante é o Davi Calas, que é diretor da ANEFAC, sócio da KC Andi, e professor do INSPER, Fundação Dom Cabral e também outras escolas de negócios. Davi, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Estratégia, o que a gente pode resumir como estratégia? Uma boa pergunta para começar, né? Estratégia é uma dessas palavras que a gente usa para tudo e não usa para nada, não é? Eu gosto muito de fazer uma metáfora da gestão de uma organização como uma viagem. Então, você vai fazer uma viagem, a primeira coisa que você precisa decidir é para onde você vai. E se você vai de carro, vai de avião, vai de ônibus. Essas duas decisões é o que a gente chama, em estratégia, né, em gestão, dos fundamentos estratégicos. Né? Para onde eu quero chegar é a minha visão, qual é meu negócio, é a minha missão. E a estratégia nada mais é do que o caminho que eu vou fazer para chegar lá. Existem várias opções de caminho, nunca um caminho é o melhor em todos os contextos, então a estratégia é uma escolha. É a escolha que está condicionada ao contexto que eu estou, seja o contexto externo, as condições da estrada, do ambiente, do trânsito, ou seja, as condições internas, as condições do meu carro, as minhas habilidades como motorista. Então a estratégia é uma opção, é um caminho, é uma escolha, e que eu faço e eu estou continuamente revendo. Pela sua experiência, que é bastante grande em planejamento estratégico, o que você tem percebido nas empresas do Brasil que poderiam melhorar com relação ao planejamento estratégico? Bom, tem uma série de pesquisas, tem também, logicamente, a experiência que a gente tem ao observar as empresas, mas eu ressaltaria que o seguinte, que o planejamento estratégico é algo que é muito feito, é muito realizado, todo mundo faz. Porém, em muitos casos, as organizações elas fazem esse processo de planejamento estratégico, mas elas se recusam a fazer as escolhas em si. Fazer escolha envolve você fazer renúncia. Você decidir que mercado você não vai entrar, que cliente você não quer atender e que projeto você não vai executar. E muitas vezes fazer renúncia dói, é difícil. Então, o que em alguns casos algumas empresas fazem ao se esconder de fazer essas renúncias é tentar agrupar todas essas ideias de projeto que surgem em grandes projetos guarda-chuva. Então, uma vez eu estava numa empresa, uma organização industrial muito grande, inclusive, pedi para ver o planejamento estratégico do ano anterior e o planejamento estratégico tinha 122 projetos. Quer dizer, quem consegue fazer 122 projetos ao mesmo tempo? Né? Sendo que um deles era fazer o planejamento estratégico. Ou seja, você faz a estratégia para fazer uma nova estratégia. Então, esse é um primeiro problema que eu vejo. Né? A dificuldade em fazer realmente as renúncias e fazer as escolhas. Né? E o segundo é deixar com que esse processo seja feito uma vez por ano só. Né? Na velocidade que as coisas mudam, não dá para você querer pensar o ambiente e tomar essas decisões uma vez por ano. Você precisa de um processo de acompanhamento. Davi, você comentou muito bem. 20, 30 anos atrás, você fazia o planejamento, às vezes você podia fazer um planejamento para 5 anos, 10 anos. Se faz hoje. Mas hoje nós estamos num mundo da disruptura tremendo. No Brasil, a gente está num momento de crise séria. Como é que é o planejamento nesse cenário? Bom, antes de mais nada, é preciso entender que essas mudanças elas variam muito por setor. Existem alguns setores em que a mudança, como você falou mesmo, ela é disruptiva. Eu costumo dou exemplos que, 3 anos atrás, acho que eu tinha um sonho de consumo de ter um GPS no meu carro. Acabou.
né? Hoje a gente usa o celular. 5 anos atrás, todo mundo tinha conta em locadora de vídeo. Todo mundo andava com talão de cheque no bolso. Então, para alguns setores, as mudanças são absolutamente radicais e rápidas. Entretanto, existem alguns setores em que essa mudança não é tão grande assim. Por exemplo, mineração era mineração 100 anos atrás, continua sendo mineração do jeito que é. Né? Siderurgia. Então, primeira coisa a gente precisa entender que as dinâmicas de cada setor são diferentes e os prazos são diferentes. Mas, para não fugir da sua pergunta, o que a gente tem visto? Né? Na média, tem uma pesquisa que mostra que, na média, as empresas no Brasil fazem planejamentos estratégicos com horizontes de 5 anos. Algumas fazem, alguns setores, 2, 3 anos, alguns outros setores chegam a 15, 20 anos, como, por exemplo, papel e celulose. Papel e celulose, você precisa planejar, plantar a árvore, esperar 7 anos para ela crescer, ou seja, não dá para você planejar, né, com um intervalo pequeno. Mas o que é importante mesmo quando você faz um plano de longo prazo, esse plano tem que ser quebrado em metas e em projetos de curto prazo. E, independente se o seu plano ele visa um prazo mais longo ou mais curto, é preciso ter um acompanhamento frequente com eventuais mudanças de rumo. Né? Então, normalmente o que a gente recomenda são revisões mensais para acompanhar o desempenho e a cada 3 meses ou 6 meses um outro pensar, né? Ao invés de pensar se a estratégia está sendo executada ou não, fazer também uma outra pergunta, que é se a estratégia está funcionando e se ela deveria ser revisada. Então, normalmente, essa é a recomendação. Quer dizer, mensalmente, avaliar o desempenho para ver se eu estou executando o que eu me propus a executar e, a cada 3 ou 6 meses, um repensar mais amplo, pensando se o ambiente mudou e se a estratégia precisa ser revista. Davi, o que você está comentando realmente reforça o momento atual de crise. Se já na normalidade precisaria ser dessa forma, né, olhar o planejamento mensalmente e talvez revisar a cada 6 meses, que dirá nessa situação, né, em que você precisa acertar o rumo praticamente toda hora, né? Exato. Momentos de crise, então, é mais complexo ainda, porque mais do que a crise, o que nós vivemos hoje é a incerteza, né? Então, é a volatilidade. Tem uma pesquisa muito interessante de um professor argentino, que ele fez um congresso internacional um pouco tempo atrás, em que ele calculou a média de crescimento do PIB dos países desenvolvidos contra os países latino-americanos em geral. Né? E, na média, o crescimento é muito semelhante. Mas, quando você olha o desvio padrão, ou seja, quando você olha a volatilidade, é absolutamente diferente. Quer dizer, você tem anos em que, né, vamos falar de outros lugares que não o Brasil, né? Você tem na Argentina anos de queda, de repente seguidos por ano onde o PIB cresce 7%. Para quem trabalha com planejamento, isso é mortal, né? Ou seja, como é que eu vou estruturar a minha estrutura, a minha capacidade para atender a demanda, né? Se ela oscila tanto. Então, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, em momentos de muita volatilidade, esse processo precisa ser ainda mais revisto. Quando você fala das organizações, das empresas, normalmente o nível gestor ele tem uma visão muito clara do que é planejar. Agora, acredito que muitas vezes você encontra no resto do time uma falta de sintonia com o que é planejamento. Essa é uma grande dificuldade? Sem dúvida. No fundo, historicamente, estratégia sempre foi tratado como uma coisa dos iluminados, né? Uma coisa do primeiro nível, e muitas vezes como um segredo. Né? Estratégia é aquela coisa secreta. Então, o que a gente se depara é que as pessoas elas não estão acostumadas a lidar com estratégia e com planejamento. Tem um mito de que a estratégia é uma coisa muito complexa e é uma coisa muito elaborada. A gente pensa muito, né, nas histórias de filmes de guerra, onde você tem aqueles planos mirabolantes. E, no fundo, o que a gente tenta passar é que exatamente o contrário. A estratégia, para funcionar, ela precisa ser simples, ela precisa ser facilmente comunicada. Tem uma metáfora que o pessoal usa, né, uma brincadeira, que é o elevator pitch, né, em inglês. Quer dizer, se você não conseguir contar a estratégia da sua organização para uma outra pessoa no tempo de uma viagem de elevador,
a estratégia não está legal. Então, o que a gente tenta fazer ao longo desse tempo é desmistificar esse conceito de que a estratégia é complexo. Né? Mesmo porque, se eu quero mudar radicalmente, mudar rapidamente, ela tem que ser simples, para que eu possa comunicar. Então, isso é alguma coisa que a gente está, aos poucos, tentando mudar a mentalidade das empresas. Vale a pena lembrar, né, Vertamati, que até 1994, com a inflação, com o contexto que a gente tinha de uma volatilidade absurda, nem se falava em estratégia no Brasil, era uma coisa só lá de fora. Então, são aí 20 anos que, aos poucos, né, vindo uma nova geração também, e cada vez mais as pessoas estão se acostumando, mas a gente ainda assim se depara com organizações ainda com aquela mentalidade bem antiga. Uhum. Tem uma pergunta que veio pela internet, do Gustavo. Ações do empresário devem focar sempre o futuro da empresa? Bom, obrigado, Gustavo, da pergunta, e é uma excelente pergunta. Uma coisa também importante é essa questão da separação de longo prazo e curto prazo. A estratégia, você tem que estar sempre olhando o longo prazo, mas a gente executa a estratégia no dia a dia. Eu faço sempre uma brincadeira em workshops, em empresas ou em aula, que eu ponho o pessoal para equilibrar um tubo na palma da mão, um tubo de pé. Quer dizer, a ação é na palma da mão, que é o curto prazo. Né? E primeiro eu peço para eles equilibrarem esse tubo olhando para a palma da mão, e aí o pessoal sempre tem muita dificuldade e derruba o tubo. E depois eu peço para eles equilibrarem olhando para cima. E normalmente aí o pessoal consegue equilibrar. Essa é a analogia, quer dizer, a gente executa a estratégia na palma da mão, é no dia a dia. Uma coisa é você executar as ações do dia a dia com o foco no dia a dia, e aí você está sempre correndo atrás do incêndio. E a outra coisa é você equilibrar, né, o tubo, ou fazer as ações do dia a dia com o foco no longo prazo. Então, estratégia é o dia a dia mesmo. Só que se você tem uma visão lá da frente, aonde você quer chegar, você consegue tomar decisões mais facilmente. Então, essa é a resposta que eu tenho para o Gustavo. Tem uma outra questão que é da Luanda. Vocês têm alguma pesquisa de quanto é investido pelas empresas em educação dos colaboradores? Uma boa pergunta também. Obrigado, Luanda. Olha, eu já vi algumas pesquisas. De novo, varia bastante por setor. É lógico que, por exemplo, setores mais regulados, onde você precisa, né, por exemplo, setor químico, precisa treinar muito mais os funcionários, muito por conta de como trabalhar, como manusear, né? Então, varia bastante. Mas também, de novo, para não fugir da resposta, eu tenho 2 números para ficar na sua cabeça. O primeiro número é que, na média, empresas grandes costumam investir e fornecer 25 horas de treinamento por funcionário por ano. Então, essa é uma boa referência, e esse indicador é um indicador consagrado, que está, inclusive, no GRI, que se chama Global Reporting Initiative. Então, tem muitas empresas que divulgam esse indicador. Hora de treinamento por funcionário por ano, 25 horas é a média. Em relação ao faturamento, esse número costuma orbitar em torno de 2%, mais ou menos. Né? Mais para lá ou mais para cá, na média, o que a pesquisa mostra é isso. Davi, eu preciso terminar o programa, já foi muito rápido. Você poderia fazer as considerações finais? Bom, de novo, obrigado pelo convite, é um prazer. Eu acho que se eu pudesse dar um recado final, eu acho que reforçaria que estratégia tem que ser simples, tem que ser rápida, todo mundo tem que saber e ela tem que ser revisada. E eu finalizo com uma frase, o seguinte, né, que a competência mais importante para os gestores que querem ser estratégicos não é ter a habilidade de prever futuro, mas sim ter a habilidade de operar num futuro que não pode ser previsto. Perfeitamente. A ANEFAC agradece bastante ao Davi Calas, que é nosso diretor, bastante experiente em planejamento estratégico, tanto no Brasil quanto lá fora. A ANEFAC está à sua disposição. Consulte o nosso site www.anefac.com.br. Um grande abraço.